Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pod Discos. Eu sou Jorge Andrade e hoje aqui estou com meu parceiro aqui, Gleidson Alves. Se apresente aí, Gleidson, para todo mundo. Fala galera, cá estamos novamente. Hoje o tema tá das trevas. Então, ora bots! E vamos falar sobre Blizzard of Oz, do lendário Ozzy Osbourne. É meio complicado, né, falar de Ozzy nesse ano, né, porque infelizmente a gente soube da partida dele, né, que infelizmente aconteceu, né, totalmente surpresa, né, depois do show do Sabá, enfim, que até o Gleison mencionou lá no Melhor Discos ao Vivo, né, que ele citou, né, você colocou o Live Budokan, né, ali primeiro, segundo roubado, né? Enfim, né? Mas... não sei, tava lá. Não teve VAR, o juiz não chamou, tá valendo. É verdade. Enfim, né? Mas... Então, Gleison, eu te pergunto, então, qual foi o seu primeiro contato com o Ozzy, se foi tanto solo ou no Sabbath, e com esse disco em questão? Cara, eu vou contar um pouquinho. Talvez eu repita um pouco do que eu falei lá sobre o Budokan, né? Que eu me lembre, eu conheci o Ozzy como solo antes de saber que ele era vocalista do Black Sabbath. Eu não tenho certeza, porque essa é uma coisa que é bem misturada para mim, para buscar na memória. A certeza que eu tenho eu conheci o Ozzy pelo No More Tears, que por muitos anos foi minha música preferida, era a minha referência de Ozzy Osbourne, sempre No More Tears. E, cara, é um som... e digo assim, a música, não é nem o disco. O disco eu fui conhecer depois. E era um som que eu achava legal, assim, aquela voz do Ozzy, né? No More Tears, isso aqui, aquela sonzeira. Eu falei, caramba, que legal isso aqui. E eu fui pegar a referência do Black Sabbath bem depois. Tanto que, pra mim, não é o tema, mas eu vou falar, eu prefiro a fase Ozzy Osbourne do Black Sabbath. Eu demorei muito tempo para entender o Dio, Tony Martin eu tô começando a entender agora, então, assim, para mim a fase áurea mesmo é Ozzy Osbourne com Black Sabbath. E aí, cara, eu comecei a gostar e fui procurando, fui conhecendo uma música aqui, outra ali. Meu primeiro CD do Ozzy foi o Live at Budokan, que eu comentei lá nos nossos ao vivos, né? E o segundo foi o No More Tears, porque eu tinha que buscar o No More Tears, não teve como. Hoje eu tenho a discografia completa, tanto do Black Sabbath quanto do Ozzy, curto pra caramba. Não costumo ouvir direto, mas sempre que eu posso eu ouço. Acho muito legal. Eu tenho umas opiniões às vezes meio polêmicas em relação a algumas músicas que são clássicos que a galera gosta, que eu não sou tão fã assim, né? Provavelmente nesse disco vai ter também. Mas, assim, cara, eu tive a oportunidade de ver o Ozzy, né? A gente tava comentando aqui em off. O primeiro show do Ozzy que eu me programei para ir foi da turnê do Black Rain, que é um disco contestado, mas que tem algumas músicas que eu gosto, né? I Don't Wanna Stop, a própria Black Rain eu curto pra caramba. Mas coincidiu de ser bem no aniversário de 50 anos do meu pai, e aí, cara, entre o pai e o Ozzy, eu fiquei com meu pai, né? Não teve jeito. Perdi a oportunidade de ouvir No More Tears ao vivo, perdi a oportunidade de ver o Zakk Wylde tocando ao vivo, e acabei indo na turnê do Scream, que foi depois, né? Que daí era com o Gus G. Foi um show animal, né? E ainda tive mais duas oportunidades de ver o Ozzy com o Black Sabbath, na turnê do 13 e lá se eu não me engano, na The End, que eles voltaram. 2016, se eu não me engano. Isso. Então eu assisti o Ozzy solo em São Paulo, assisti o primeiro show do Black Sabbath em São Paulo, e aí o segundo show do Black Sabbath eu assisti aqui em Curitiba. E, cara, foi animal, né? Foi animal. Eu posso dizer que, assim, eu tive o privilégio de ver o velho louco com os baldes de água jogando água na galera. Inclusive, você falou do show do 13 que teve o Megadeth abrindo, né?
Isso. Foi a abertura do Megadeth. Foi meu primeiro contato ao vivo com o Megadeth, que foi quando eu olhei e falei assim, essa banda aqui até que é interessante, que até então eu era só Metallica, né? Uhum. Enfim. Mas você lembra quando você ouviu o Blizzard pela primeira vez? Você lembra de ter ouvido, comprado, enfim? Putz, cara, eu acredito que a primeira vez que eu vi o Blizzard inteiro foi já na época dos streamings. Acho que nem no Spotify, acho que foi antes. Um outro que eu usava, não lembro se o Deezer ou algum outro que eu lembro que eu escutava. Foi o primeiro contato, porque eu sempre tive aquela coisa de querer buscar os discos, conhecer, e eu comprei quando saiu Eu Sou o Ozzy. Então, conforme eu ia lendo a biografia, eu ia buscando a discografia, então provavelmente foi nessa época. E eu devo ter comprado ele bem depois, né? Porque daí é aquela história. Tem uma fase da vida que a gente não tem muito dinheiro para ficar comprando disco, a gente tem que ficar escolhendo, né? Então, à medida que a gente vai podendo, a gente vai adquirindo um aqui, outro ali. Então, eu levei um certo tempo para ter ele. Legal. Cara, conheci o Ozzy, aí foi o contrário. Eu conheci pelo Black Sabbath, por causa dessa pérola aqui, né? Primeirão, que nem preciso nem dizer sobre esse maravilhoso, disco, né? Porta fundamental pro heavy metal. Esse aqui é a Bíblia, entendeu? Esse aqui é o Primeiro Testamento, esse aqui, né? É o Antigo Testamento, né? Melhor dizendo. E aí, assim, porque eu tinha... Assim, eu conheci o Black Sabbath, assim, eu tava começando a ouvir Kiss pra caramba, enfim, aí teve o Iron Maiden que eu tava começando a curtir ainda. E aí eu fui ouvir o Black Sabbath porque o meu pai tinha falado, olha, primeiro banda de heavy metal e tal. Aí, como ele tinha a maioria, pelo menos muito por conta da discografia e conteúdo do Sabbath, foi por causa dele, né? Aí me mostrou esse disco. Aí, quando botou a primeira música, que é a música Desgraceira, né? Que é com uns Lúcifer, uns satanás do caralho, aí eu falei, aí, ferrou, né? Fudeu de vez! Foi com 11... foi com 11 anos que eu conheci o Ozzy. Aí depois, você percebe, você ouve histórico, o cara mordeu cabeça de morcego e arrancou, enfim. Aí você vai querendo admiração por toda aquela presença, né, dele, né, o personagem que tinha ali, sabe, a presença de palco, que ele era um cara... Não podia ser o melhor vocalista, mas era a presença de palco realmente que tinha. A presença dele era bem impressionante mesmo, se for analisar em vários shows, você pega. O próprio Budokan, né? Já é um exemplo. O show do Saba. Você pega o Live Loud, por exemplo, por mais que tenha só um compilado, mas você já vê isso, né? Você já percebe um pouco disso. Enfim. Aí, assim, o Ozzy solo, cara, eu não me lembro, cara. Talvez a primeira música nem foi No More Tears, foi a Crazy Train, que eu devo ter ouvido, porque ela é uma música que, assim, participa em trilha sonora, de filmes, de desenho animado, enfim, e aí você vai ouvindo, assim, me lembro de ter ouvido e tal. Eu curti até, mas eu não tinha me ligado tanto, né, não tinha... não era uma época que eu ainda ouvia muito rock, aí depois eu fui reparar e falei, conheço essa daí, hein? Aí eu fui ouvindo, enfim, não me lembro quando eu vi o Blizzard pela primeira vez, não me lembro, eu sei que eu tinha, né, quer dizer, mas era o Speak of the Devil, né, que era o único que eu me lembro que, mas aí só tinha a música do Black Sabbath ao vivo, que acho que é o que peca um pouco, e ainda mais com um guitarrista que nem sabia que era Black Sabbath, né? Que era o Brad Gillis, do Night Ranger, que era o guitarrista desse show, do Speak of the Devil, que ele nem sabia que era Black Sabbath, aí teve que aprender as músicas, enfim, né? E por aí vai. Mas aí depois eu fui conhecendo e fui ouvindo. Aí vou ter que ter uma leve discordância, mas isso aí, beleza. Black Sabbath tem cada fase diferente, mas no meu gosto, assim, o que eu prefiro ouvir, do tipo de som que eu gosto, eu prefiro com o Dio. O tipo de som. Não tô falando que pode ser melhor, mas tipo assim, se eu for ouvir, por exemplo, eu gosto muito mais do estilo de Heaven and Hell ou Mob Russo que os discos Sabotagem, enfim, mas
tá desmerecendo, inclusive. Tem muitos discos do Ozzy que eu adoro. Inclusive, meu segundo favorito do Black Sabbath, ao invés de ser Heaven and Hell, curiosamente, é o Master of Reality, né? Que é o disco que, assim, que pra mim é o... Esse foi o... Assim, meu pai tinha comprado, assim, né? Aí quando chegou em casa, aí quando começou o... Aí, veio... Aí me pegou de vez mesmo. Aí eu falei, apesar que cara, eu nunca experimentei, nem vou experimentar uma coisa na minha vida, mas é o mais próximo que eu posso ter. É essa música aí, se pá. Pelo amor de Deus. Você ainda começou bem. Eu conheci o Black Sabbath por uma coletânea que saiu pela Abril Music. Era um The Best of Black Sabbath, que eu lembro que eu peguei numa promoção. Era um CD duplo. E aí ele contemplava todas as fases, um pouco de música de cada fase. E até eu entender a diferença de vocalista, a diferença de som, que na minha cabeça era só Ozzy Osbourne e Dio, mas tinha umas vozes diferentes no meio, porque tem música com o Tony Martin, tem música com o Ian Gillan. Aquilo foi bem, assim, estranho, né? Então eu fui entender Black Sabbath muito depois que eu fui pegar fases e saber quem era quem. E o Dio, que era um cara super cultuado por todo mundo no meio, eu não fazia a mínima ideia de quem era. Eu fui conhecer ele muito depois, fui entender muito depois a história dele, e aí nessa época eu já conhecia Ozzy a milhas de distância, então não tem como, né? Já tava no meu radar há muito mais tempo. Inclusive, eu te pergunto uma coisa, Gleison, né? Que pra você, Ozzy vai... você gosta assim, você falou que gosta um pouco do Black Rain, enfim, mas pra você, o Ozzy Osbourne, a carreira solo dele vai até o Osmosis, assim, você acha que é aquilo lá, é tipo os 7 primeiros discos do Sabbath, tipo, olha, aquilo ali é exemplo de qualidade ali, vai até ali, o que você acha? Cara, é semelhante ao que eu comentei do Slayer. Eu meio que comecei de trás para frente. Então, meu primeiro contato foi no No More Tears, por uma questão de que eu queria, né? Tirando o Budokan, que aí vamos dizer assim, um compilado, então eu fui conhecendo as músicas ali, mas grande parte do Budokan, inclusive, são as músicas do No More Tears. Então, No More Tears foi o primeiro. Só que eu tive acesso primeiro ao Black Rain e ao Scream, para depois ter acesso aos primeiros discos, né? Ou os discos ali dessa fase do meio, vamos dizer assim. Então, para mim, eu acabei acostumando com eles. Assim como no caso do Slayer, lá que eu comecei pelo Repentless, Warpaint Blood, e depois fui pros clássicos, né? Eu tenho ali alguma coisa no meio, eu gosto de um, não gosto do outro, tive mais contato com um do que com outros. Então é difícil dizer, mas assim, eu colocaria os 3 primeiros como os principais, né? O Blizzard, o Bark e o Diary como os principais, que me chamam mais atenção. O No More Tears, que pra mim é o clássico absoluto. E eu gosto muito do Ordinary Man. Aí eu vou te falar uma coisa, o Ordinary Man foi o primeiro lançamento que eu acompanhei do Ozzy, vou te falar. Porque como eu conheci Black Sabbath já um pouco nessa época, aí eu lembro de ter... Eu ouvi muito o Scream quando lançou, porque eu acompanhei o lançamento do Scream, justamente porque eu tava naquela expectativa de poder ir no show. Não ouvi tanto o Black Rain quanto o Scream, ouvi muito mais o Scream. E o Ordinary Man, quando saí, cara, eu ouvia em looping. Era uma vez seguida da outra, todo dia, então foi um disco assim que eu curti muito. Tanto que o Patience No. 9 não me pegou tanto, porque você fica naquela de, vem mais um e não foi tudo aquilo. Ali no meio da discografia, tem uns que eu ouço, mas assim, eu preciso parar para ouvir com mais atenção. Ultimate Sin, No Rest for the Weak, Down to Earth. Me fugiu o nome. Down to Earth acho que foi o que eu menos ouvi. Osmosis, assim, tem uns discos que eu preciso ouvir mais, sabe? Ouvir com mais cuidado, com mais atenção. Então, não tem como dizer assim, melhor ou pior.
eu posso dizer assim, ouvi mais ou ouvi menos, né? Então, eu fico meio que nas pontas. Eu ouvi mais as pontas do que o meio. Uhum. O Cara, próprio Speak of the Devil eu não cheguei a ouvir tanto. Ouvi algumas vezes, mas não cheguei a ouvir tanto. Foi inclusive, acho que foi um dos últimos que eu consegui dele. Uhum. Cara, pra mim, opinião pessoal, eu gosto muito do Ozzy, do primeiro, do Blizzard, até o Osmose. Ali, assim, questão de ouvir o disco, realmente curtir mesmo até ali. O Ordinary Man eu escutei muito, né? Straight to Hell, Scary Rayman, Goodbye, eu acho uma banda. Essa aí, pior que eu nem curto essa tanto, cara, mas é legalzinha. Tem All My Life, a própria faixa título de Ordinary Man, inclusive, e assim, o Peixe na Menina é a mesma coisa que você, cara. Hoje, eu ouvindo, até gosto mais do que eu ouvi antes. Mas, assim, realmente... Parece que, assim, você já absorveu, né? Depois você já absorveu, você consegue ouvir ele com um pouco mais de coisa. Mas de primeira, assim, não bateu. Eu gostei dos singles que, quando eles saíram lá, a Peixe na Menina, até acompanhei na época, tipo, pô, single novo lá e tal. Aí tem a do Tony Iommi, né, que é Degradation Lures, enfim. Mas... aí foi beleza. Aí o Scream, acho que é um disco bacana, apesar que tem algumas músicas que eu acho, né, que precisava. Beleza. Já o Black Rain do Outwork eu não gosto. Não gosto, não. Assim, o Black Rain, ele tem músicas legais. Eu gosto daquela Here For You, acho uma bonitinha. Eu gosto da Not Go Away. E eu não gosto do Don't Stop, por exemplo. Mas eu gosto daquela... Tocou pra caramba na época, cara. Putz, viajava, né? O próprio Delta Earth acho que é o que eu menos gosto, assim, então nem vou alongar muito. Tem o disco de covers, vale lembrar que é um disco que... Undercover. Isso, né? Undercover? Undercover. Também eu vi pouco ele também. Que é um disco... enfim, mas pra mim eu gosto mesmo até o Osmose mesmo. Como dizia um amigo meu, André, e um abraço pra ele, faz tempo que a gente não se fala, é um disco simpático, o Undercover. Um disco que, pai, e apesar de ter alguma coisa que eu acho que deu uma estragada na original, mas assim, beleza, vai. Mas é simpático. Assim, não fala mal de ninguém. Fica em paz, vai. Symphony of the Devil, tá. In My Life, tá, ok. Sabe, eu não vou me alongar muito, não vou ser muito maldoso, não. Eu já fui muito maldoso, então. Mas, assim, eu adoro esses discos que são esquecidos, tipo Ultimate Sim, eu adoro esse disco. Que esse tem a minha música favorita do Ozzy solo, que é a Shot in the Dark, que eu acho uma música perfeita, maravilhosa, eu adoro essa música. Que o The Rest for the Week eu acho um bom disco, que estreia do Zakk Wylde, né, inclusive, né, foi antes do No More Tears, né, que nem precisa dizer, né, que é o meu favorito. Aí eu falo, o No More Tears é o meu favorito. Aí, em segundo lugar, esse aqui fica aqui, né? Mas, assim... e, cara, vamos lá, já pra ficha técnica aqui do disco agora, já falamos aqui um pouco demais, o álbum de estreia, né, do Ozzy, lançado em 12 de setembro de 1980 pela Jet Records, gravado entre 22 de março a 19 de abril de 1980, no estúdio Ridge Farm Studio, na Inglaterra, e produzido pelo próprio Ozzy, Randy Rhoads, Bob Daisley e o Lincoln Lake. E tivemos os singles Crazy Train, lançado em setembro de 1980, e Mr. Crowley, lançado em 1981. E vamos falar o que aconteceu nessa época, que vamos lembrar que o Black Sabbath já não estava muito bom, assim, não estava nas melhores situações que eles podiam estar. Tanto que eu fiz o episódio de Sabotagem, né, que quem quiser ouvir ou assistir esse episódio tá aqui no canal, que aonde mostra que a banda não estava nas melhores condições, que o Ozzy até deu uma saída ali, né, inclusive, né, que antes disso eles lançaram o Theatrical Ecstasy, que é um disco que eu acho muito subestimado, já digo de cara, que eu acho um disco muito bom, mas beleza, que não é do nível dos 6 primeiros, mas eu acho um bom disco, tem músicas legais, tem a It's Alright, que o próprio Guns
tocava, né? O Guns N' Roses tocava essa música. A Backstreet Kids, que não é o Boys, né? O Rock and Roll Doctor, que é legal, que é bem Kiss até, naquela época. Eu gosto de Dirty Women, que eu acho bem bacana também. Então, apesar que não foi muito bem recebido. Aí, entre 1977 e 78, o Ozzy deixou o Black Sabbath por 3 meses, né? Para seguir com o projeto solo. Que esse projeto solo se chamava Blizzard of Oz. Porque era um título que foi sugerido pelo pai dele, né? Porque Oz, do jeito que está escrito, é uma referência ao mágico de Oz, né? E a banda tinha 3 membros da banda Necromandos, que, para quem não sabe, era uma banda que tocava com o Sabbath quando eles tinham o nome Earth. Não era nem Black Sabbath o nome da banda, né? E assim se tornou o primeiro esboço da banda solo do Ozzy. Foi com esses 3 membros. Mas aí, a pedido dos outros membros, aí eles falaram, olha, volta pra casa. E lançaram o Never Say Die, que não foi bem recebido, apesar que tem a música clássica, a faixa título Never Say Die, enfim. E vale lembrar que teve a turnê com o Van Halen, que o Van Halen estava ainda começando né, com o seu primeiro disco, e que muitos críticos falaram que o Van Halen engoliu o Black Sabbath, né, falando que o Black Sabbath já estava um pouco mais cansado, não era a mesma coisa de antes. E vale lembrar que, de curiosidade, eles gravaram um show em Hearthsmith Odeon, em junho de 78, que eles lançaram depois como Never Say Die. E depois teve o seu último show, né, que foi em Albuquerque, no Novo México, que foi, nessa época, foi o último show com o Ozzy, antes de 1985, na época do Live Aid, que foi o retorno do Ozzy com o Black Sabbath, naquela época, né, vale lembrar. Aí depois de várias tensões e conflitos, aí o Ozzy foi demitido do Black Sabbath por uso excessivo de drogas e álcool, que estava muito grande em comparação aos outros membros. E aí o Ozzy pensou, cara, agora é hora de descansar, né, botar a vida de fudido, né, porque era uma época que, vale lembrar que o Ozzy não se dava bem com esse lance, né, de trabalhar em outras questões, enfim. Gosta muito bem isso. E tanto que tem a história engraçada. E, pra quem não sabe, acho que foi na autobiografia do I'm Ozzy, que ele fala que ele foi preso. Aí o pai dele, ao descobrir isso, ele deixou ele ficar na prisão ainda. Ficou 3 meses e aí ele pensou, cara, nem pra vida do crime eu funciono, né? E aí funcionou pra música e aí pensou, cara, agora minha carreira acabou. Mas aí a gente teve o empresário Don Arden, que era o empresário do Black Sabbath na época, que Don Arden, mal comparando, era o Don Corleone, né? O poderoso chefão. Era o cara que barra pesada, enfim, um mafioso ali, para analisar, que contratou o Ozzy na Jet Records e enviou a sua filha Sharon Osbourne para Los Angeles para cuidar das necessidades dele, né, para proteger o seu investimento, né? E inclusive até o Arden até pensou em trazer o Ozzy pro Black Sabbath de volta, mas não deu certo. E lembrando que nessa época Sharon ainda não era Osbourne, né? Ela ainda não era esposa do Ozzy. Exatamente isso. E olha a ideia desse filho da mãe do Don Arden. O cara teve a ideia pro Ozzy criar uma banda com o nome de Son of Sabbath. Olha a audácia desse filho da puta! Ou seja, filho do Sabbath. Aí o Ozzy olhou e falou, você tá de sacanagem, né, meu caro? Tá de sacanagem, a cabeça de lagartixa malasiática. Nunca que ele ia conseguir decolar sozinho se ele fosse filho do Sabbath, né? Eles iam ser sempre comparados com os originais. Exatamente, não teria como. Mas aí, né, a Sharon convenceu o Ozzy a formar um supergrupo com o guitarrista Gary Moore, que era um cara que era contratado até na Jack Records, mas o Gary Moore ele recusou. Porque, para quem não sabe, o Gary Moore ele tocou no Thin Lizzy, né, que é uma banda muito boa, que vale ser citada aqui nesse canal, que
Aí o Gary Moore não queria aceitar, porque já que ele tava com o Phil Lynott, que era realmente o cara, que era o dono do Thin Lizzy, que era um cara complicado, aí ele falou, cara, eu não quero trabalhar com o Junk novamente, mas ele ajudou o Ozzy a formar a banda. Então, a formação, que é exatamente a formação desse disco, que eu já vou adiantar aqui, é com Randy Rhoads na guitarra, que era do Quiet Riot, que lançou 2 discos apenas no Japão. Teve o baixista Bob Daisley, que era do Rainbow, o baterista Lincoln Lake, que era do Ryan Heap, e o tecladista Don Wary, do Rainbow também. Que aí eu te pergunto, pra você, Gleison, qual aqui desses membros ali, né, além do Ozzy, que tem o seu destaque aí? Bom, todo mundo falaria em Randy Rhoads, né? Não tem um outro nome para destaque. A dupla, né? A dupla, na verdade. A dupla, na verdade. Mas, assim, ouvindo o disco, e a gente provavelmente vai comentar muito disso durante o Faixa Faixa, cada um tem um momento. Eu posso dizer que o Bob vai ter o momento dele com o baixo, o Lee com a bateria, o Don Airey no teclado ali, ele também faz algumas coisas que deixam com que algumas músicas cresçam com a parte instrumental dele. Cada um tem seu ponto ali de contribuição, mas claro que a grande estrela, fora o Ozzy Osbourne, é o Randy Rhoads, né? Foi o cara que brilhou junto com o Ozzy ali durante todo o período em que ele esteve vivo. Exatamente, que infelizmente morreu cedo, né, o Randy Rhoads, que poderia ter tido mais coisa, que talvez quase um Cliff Burton nesse sentido, que fez mesmo morrer cedo, que talvez ser uma lenda ainda maior. E acredito que não só pela questão de morrer cedo, mas até pela contribuição dele em relação ao grupo, né, o Cliff... Sim. Metallica como um grupo, mas se a gente considerar o Ozzy como um grupo também, né? Exatamente. E eu acho que, se for chover numa olhada, se a gente for destacar o Randy Rhoads e o Ozzy nessa questão, mas Bob Daisley, ele tem seus momentos de brilho ali, né, no baixo, o próprio Don Wary também, que quem não lembra do início da Mr. Crowley, né, me fala, né, que provavelmente todo mundo deve lembrar disso. Então, é inacreditável. Mas assim, a banda é uma baita de uma banda, na minha opinião, que nem tenho o que dizer. Mas, falando da crítica e recepção do disco, é um sucesso comercial. Ele vendeu mais de 6 milhões de cópias mundialmente, fazendo dele o mais vendido da carreira do Ozzy, curiosamente. E até achava que o No More Tears era um pouco maior, mas se for analisar pelas músicas, mas acabou que o Blizzard vendeu mais. E ele foi certificado platina nos Estados Unidos, um feito que o Ozzy só chegaria só em 91 com o No More Tears, curiosamente. E no Reino Unido foi o primeiro de 4 álbuns do Ozzy a conseguir certificação de prata, que era 60 mil unidades vendidas. E em 2017 ele foi eleito o 9º melhor álbum de metal de todos os tempos da revista Rolling Stone. Que é um feito merecido, na minha opinião, né? Que, assim, que é uma grande estreia, na minha opinião. Esse disco é essencial pro metal, para quem que quer conhecer o Ozzy pós-Saba, acho que é uma boa pedida começar com esse aqui, né? E além de que é uma baita estreia, na minha opinião, dele solo. E é isso. Mas vamos falar de uma polêmica em relação a esse disco, que é relançamentos que tiveram dele. Que em 1986 houve um relançamento do disco que deu uma polêmica entre o Bob Daisley e o Lincoln Lake. Que eles ficaram afirmando que eles não receberam os royalties dos direitos das faixas, né? Que teria sido resolvido, né? Mas aí chegou em 2002, o Ozzy fala que foi a Sharon que teve a culpa, enfim, que fizeram o seguinte: relançaram
os 3 primeiros discos do Ozzy, cortando a bateria e o baixo, aonde eles substituíram pelo Rob Trujillo e pelo Mark Borden, que era da banda do Ozzy, né? Porque o Trujillo não tinha sido do Metallica ainda, e o Mark Borden era do Faith No More, que deu uma polêmica do caramba, que entrou na justiça, enfim. Até o próprio Ozzy tinha falado que não tinha curtido muito, que ele preferia do jeito que estava sendo feito antes, e tanto que lá para 2011 eles tiveram que relançar essa versão original, e que foi certificada prata pela BPI em 2013, e também teve outros lançamentos como um box set contendo os 2 primeiros, que era o Blizzard e o Diary of a Madman, que era uma edição de aniversário de 30 anos, né, uma versão deluxe com versão em CD, vinil, enfim. E também teve um documentário em DVD chamado 30 Years of the Blizzard, que mais de 70 minutos de apresentações ao vivo, raras e adicionais entrevistas, e uma réplica da cruz do Ozzy e um pôster de 2 lados. E em 18 de setembro de 2020, o Ozzy lançou uma versão expandida do Blizzard, que incluía tudo, né? Era tudo que tinha nas outras edições anteriores, tanto a versão de 2002, a versão de 2011 e por aí vai. E que não tem muito o que falar, que eu tenho essa versão regravada, que é essa aqui, né, que é a versão que eu tenho, né, que é uma versão interessante, se for analisar. Beleza que o original acho que é melhor, mas até interessante, se for analisar. Então, apesar que você, como até já estava falando, né, Gleison, sobre isso, que realmente perde um pouco da originalidade, né? Você começa a forçar muito, né? Você perde a naturalidade do que foi feito, um trabalho que foi reconhecido, né? Pelo que ele tinha sido feito, e outra também, né? Começa a soar muito como caça-níquel. Deixou gerar vou lançar uma nova versão para vender, vou lançar uma nova versão para vender, vou lançar uma nova versão para vender. Porque quem é fã, como a gente chama, né, os fãs chiitas, eles vão querer comprar todas as versões. Quem não conhece, normalmente vai querer a versão que vem com mais conteúdo, né? Já que é para comprar, vou comprar esse que tem mais conteúdo. Mas muitas vezes você perde a essência do lançamento original, né? Aquela coisa do que foi criado, até você entender o que tem de diferente e tudo mais. Eu, por muito tempo, procurava essas versões estendidas, porque, tem faixa ponto, tem não sei o quê, mas depois você começa a perder interesse e fala assim, mas o legal era aquele disquinho lá, pequenininho, com as músicas certinhas, e aí você começa a dar outro valor para ele. É exatamente isso, não tem muito o que dizer. Então, vamos já pro faixa a faixa agora do disco, se tem algo mais a dizer. Lembrei. O que você acha dessa capa maravilhosa desse disco aqui? Eu ia falar disso agora, né? Você não tinha perguntado, eu ia entrar nessa questão. Cara, pra mim, de todos os álbuns do Ozzy solo, essa é a capa mais bonita de todas. Essa capa é um espetáculo. Uma mega produção ali no sentido de composição da foto, composição do que eles querem passar ali de imagem. Eu acho que ela é a melhor de todas, disparado. É uma capa icônica, é uma capa que você já lembra da estreia dele, que, cara, nem tinha reparado que tem um gato aqui bem escuro ali, tem um gato, você tem uma caveira, né? Exato, tem uma caveira ali, o Ozzy segurando a cruz, né, e... Enfim, é uma capa muito marcante, que o Ozzy sempre tem capas, assim, que... Umas são legais, outras são bem duvidosas, bem engraçadas, como a do Bark the Moon. Né? Escrachadas como o Bark the Moon e o Diary of a Madman. Apesar que o Diary of a Madman eu acho bacana aquela capa. Eu acho uma capa maneira ali do... assim. Ou acho que capa pior do que essa seria esse Pick of the Devil. Aquela capa ali que é... Sim, é dureza também, e talvez até a do Down to Earth não seja das melhores. Mas aí... mas se for analisar, a capa do Spring é boa, a capa do Black Rain é bonita,
A capa dos dois últimos discos, as capas são legais, apesar que elas têm um mesmo sentido, elas são um pouco mais, vamos dizer assim, mais naturais, né? Mas assim, eu acho que elas são bonitas dentro do contexto delas. Exatamente. A capa do It's Mason é boa, acho uma capa bonita, ali a arte ali. No More Tears acho uma capa bem legal também, acho que é uma capa icônica. É uma capa conhecida ali, né? Uma capa que representa o que é. Então, assim, o Ozzy depende um pouco de capa, né? Então, assim, tem capas legais e outras mais escrachadas mesmo, né? Como a maioria de como que é. Então, é a minha opinião. Mas, então, vamos por faixa a faixa, então, né? Já começando. Autobot! Então, vamos lá. Vamos começar com I Don't Know. I don't know! O que você tem a dizer sobre essa faixa de abertura? Bom, I Don't Know pra mim é um dos clássicos absolutos, né? É uma música que ficou até o final no setlist do Ozzy. Uma música reconhecida por todo mundo. O disco já começa com um riff de guitarra matador, né? Primeira música já com puta de um riff de guitarra. Uma coisa que eu percebo, assim, é que tem um vocal limpo do Ozzy, né? Se de repente ali no final da era dele no sábado, ele já estava meio que com a voz uma voz mais sofrível, mais gasta. Aqui parece que o vocal dele tá limpo, ele consegue cantar muito bem, muito mais sóbrio na forma de cantar. E, cara, eu comentei que essa música ficou no set list dele por muito tempo. Ela ao vivo, ela fica poderosa, ela cresce muito, mas aqui no disco ela começa em alto nível. Acho que pra mim o disco começa em alto nível com I Don't Know. Essa aí é maravilhosa. Ela foi a segunda música mais tocada dele, foi a segunda mais tocada nos shows. Diz isso. Então, permaneceu por um bom tempo mesmo no setlist mesmo. E é uma música maravilhosa, o riff de guitarra ali, o refrão que fica na cabeça, aquele refrão que... I don't know. Você fica aquele ódio. Refrão que você fica querendo pular, você pula na cama, você pula em tudo quanto é lugar, né? Então assim, é um bate-saca na tua cabeça, música, né? Ele gritando I don't know, é um bate-saca na tua cabeça, é como se você estivesse levando uma... Exatamente. É uma música maravilhosa de abertura. E agora, chegamos no grande hit do disco, Crazy Train. I'm going off the rails on a crazy train. Que a letra trata de um tema da Guerra Fria e do medo da aniquilação que existia naquele período, né? Bem curioso disso até. E a canção, enfim, é uma das mais conhecidas. Talvez Mama Coming Home talvez tenha sido um pouco mais ouvida de uns tempos pra cá, ou a própria No More Tears, mas se for analisar como um todo, o Crazy Train foi tocado, é a música mais tocada nos shows, sempre teve, nunca saiu do setlist dele. E assim, e aqui, ela foi classificada como tendo o 9º melhor solo de guitarra de todos os tempos pelos leitores da revista Guitar World. Curiosamente, foi a primeira que eu conheci do disco, é a música que te anima já, por mais do jeito malvadão que ele, como eu sempre falo, Autobot, e o ha. Aí vem o tan, ai, aí veio o riff alegrezinho, então aí, né, tipo, eu vi um meme, então aqui falando aqui da galera do Alma Rádio, que é o seguinte, que o meme era o seguinte, o início de Crazy Train era o começo todo malvadão, é o motoqueiro fantasma, e o resto é tudo dançante, tudo felizinho, assim. É isso. Então... mais ou menos essa ideia. A maioria das músicas eu conheci pelo Live at Budokan, né? Então eu conheci a versão ao vivo primeiro, depois eu fui ouvir as versões de estúdio, mas acaba sendo diferente, né? A percepção, depois você entende o porquê que a música é daquele jeito. Cara, eu vou falar uma coisa aqui que provavelmente vai deixar todo mundo surpreso, né?
Essa é a minha música preferida do disco. Jura? Jura? Não tem como, né, cara? Crazy Train putz, é um clássico, é uma música icônica. Você já espera, quando você sabe que vai tocar Crazy Train, você já espera o Ozzy gritando, chamando todo mundo a bordo, né? Aquela risada, os barulhinhos, né? E assim, alguns comentários até que eu coloquei ali, né, que eu salvei para poder dizer que, assim, eu gosto da forma como o instrumental dela surge na música, né, parte da guitarra, soa acelerado, mas assim, ao mesmo tempo em que a guitarra parece acelerada, a cozinha parece mais cadenciada, o baixo sobressai em muitos momentos ali na música, você percebe o baixo trabalhando para justamente, junto com a bateria, dar o espaço para que o Randy Rhoads possa acelerar na guitarra, né? E aí você se imagina numa locomotiva, né? Num trem maluco ali que tá no gás, e o que tá acontecendo, né, cara? Putz, não tem como, quem conhece não tem como não lembrar da música, só de você falar Crazy Train já vem na tua cabeça, né? Exato. Agora chegamos para a próxima. Goodbye to Romance. Aí eu já falo, é a minha favorita do disco. Essa aí é a minha favorita. Na minha opinião, é a segunda melhor balada do Ozzy, apenas atrás de Mama Come Home, na minha opinião. Ela só fica atrás ali de Mama Come Home, na minha opinião, como a melhor balada dele, porque é a primeira música do disco a ser escrita, porque diz que é uma maneira que ele fez meio que para se despedir dos amigos dele do Sabbath, pois ele pensava que a carreira dele tinha acabado ali, né, quando ele tinha deixado a banda, tanto que ele fala adeus aos amigos, enfim, que é isso, se for analisar, a letra da música é descarado até, se for analisar, que ele tava falando da saída do Sabbath. E, cara, eu adoro ali um pouco do contrabaixo ali do Bob Daisley, aí ele se destaca ali, a guitarra, pra mim é uma música assim, bem bonitinha, assim, na minha opinião. Eu acho que o Ozzy, ele até... Fica balançando, né? Enfim, eu acho que a música, assim, por mais que o Ozzy, acho que ele acerta em balada e às vezes erra. É que nem um Bon Jovi, na minha opinião. Ele acerta e pode errar, sabe? Pra mim depende, na minha opinião. Pode ser um pouco brega, mas também pode ser bom, enfim. Ou aquele brega que a gente gosta, né? Enfim. Mas eu gosto dessa. O que você tem a dizer? Você vai falar mal, provavelmente. Você vai falar mal dessa aí. Bom, vamos lá, né? A primeira coisa que eu percebo, assim, você vem com os dois pés na porta, né? Vem com I Don't Know e Crazy Train, tipo, no gás. Opa, vamos dar uma descansada, vamos respirar, uma baladinha aqui para acalmar a galera, né? O legal dessa música é que ela mostra que o Ozzy tinha a capacidade de variar na forma de cantar, né? Conforme o estilo da música. Ele não é aquele cantor o cara que canta sempre do mesmo jeito, sempre gritado, sempre não sei o que, não. Ele conseguia cadenciar, ele conseguia mostrar um vocal diferente. Você pega lá o que era do I Don't Know e Crazy Train vem pra Goodbye to Romance, é outra coisa, é outra forma de cantar. E isso é muito legal. Realmente, não é das minhas preferidas. Nada contra a música. Goodbye, Clayton. Goodbye, Clayton. Nada contra a música, mas assim, não é uma música que me abrace, né? Eu acho que aí realmente talvez eu fique mais com Mama Come Home. Que eu também, assim, eu demorei para conseguir entender o Ozzy cantando músicas mais calmas. O Ozzy para mim era um cara de músicas agitadas. Mas você vai aprendendo, você ouve lá Changes, você ouve Goodbye to Romance, você ouve Mama Come Home, você vai buscando algumas coisas. Aqui tem mais uma música calminha também que vem depois, que a gente vai comentar dela, e aí você começa a ver
opa, peraí, ele consegue fazer coisas diferentes, e aí começa a ser legal. Agora, vamos para a próxima. D. Que é uma instrumental curtinha ali, que é uma homenagem Uma vinhetinha, né? É uma homenagem à mãe do Randy Rhoads, que é a Dolores, que era... Porque era meio que a D, a abreviação dela, e aí ele chamava ela de D, né? Então, tinha esse sentido. Nada demais, assim, apenas uma introdução para a próxima, na minha opinião. Assim, mostra um pouco da influência de música clássica do Randy Rhoads, na minha opinião. Acho que já mostra um pouco isso, na minha opinião. Então, isso que eu tenho a dizer, na minha opinião. Ela é uma vinhetinha no violão, né? É bem tranquilinha, assim, você fica esperando acontecer alguma coisa, mas é justamente como se fosse uma ponte ali para sair de Goodbye to Romance para a próxima, que é Suicide Solution. Então, vamos aqui para a próxima, Suicide Solution. Segundo o próprio Ozzy, ele fala que a letra foi inspirada no Bon Scott, que era o vocalista do AC/DC, que morreu em decorrência ao álcool, porque a música falaria sobre... Porque Suicide Solution vão analisar, porque do quanto eles vê as pessoas meio que bebendo para afogar as mágoas, meio que você achou uma solução para suicidar. É uma solução para você suicidar. Porque você pensa que tá fazendo bem aquilo, mas você tá se matando ali. Quando você fica viciado, porque quando você criar tanta dependência por isso, aí você vai realmente morrer. Apesar que o Bob Dez, ele fala que ele se inspirou no próprio Ozzy, que tava bebendo demais, aí vão saber, realmente. Mas ela teve uma polêmica bem triste que, em 86, os pais de um jovem de 19 anos processou o Ozzy, alegando que o rapaz cometeu um suicídio após a música ter dado meio que um gatilho para ele ter cometido o ato. Mas depois o caso foi rejeitado em 88, ou seja, 4 anos depois da morte dele, e aí percebeu, tenta aí, olha, não tem conexão com a outra, então deixa isso pra lá, é isso. Não tem muito o que dizer. Mas, assim, eu gosto dessa música, acho uma música bem bacana, eu acho, assim, acho que ela faz sentido com as 3 primeiras, com a Do No Crazy Train, talvez, né, meio que daria pra botar como terceiro, mas eu entendo a intenção deles, então eu acho uma boa faixa, na minha opinião. Falei um pouco dela. Cara, eu gosto dela, acho uma faixa legal, sim, voltamos pro rock and roll, né, e acho que é bem aquilo que você falou, ela poderia estar ali numa trinca com I Don't Know e Crazy Train, mas a ideia, acredito, seja, depois de um respiro, vamos retomar agora de novo, né, vamos voltar pro rockão, vamos voltar pro que a gente se propôs a fazer, né. Ela é uma música até um tanto quanto cadenciada, mas sem perder força. Ela é uma música mais baseada, acredito, na guitarra. E aí um detalhe é que ela me lembra um pouco o Sábado do Sabotage do Techno Ecstasy. O estilo de som da música me remete a esses discos, a essa fase do Ozzy no Black Sabbath. Faz sentido mesmo. Agora chegamos no segundo hit do disco, Mr. Crowley. Mr. Crowley. Música, nem preciso falar que ela é sobre o ocultista Alistair Crowley, que inspirou um monte de artistas como Led Zeppelin, até o Raul Seixas, inclusive. O próprio Iron Maiden, no Seventh Son of Seventh Son, tem citações ao Alistair Crowley. E nem preciso dizer da versão do Zé Ramalho, né, que é sem o Ozzy, né, que ele fez, né, que o Robertinho de Recife, né, pelo amor de Deus, né, enfim. Clássico. Clássico enfim, né, depois de bate na porta do céu, né, depois disso. Então, com o passar do tempo, você começa a absorver e gostar dessas coisas. Normal. Não vou falar muito, mas enfim, cara, mais um clássico que
Tem essa introdução de teclado aí que é. Assim, se você ouvir essa música, você vai falar, é Mr. Crowley. Não é uma coisa de Crazy Train, você vai ouvir essa música ouvindo esse teclado ali. A voz do Ozzy tá muito boa nessa aí, então é uma música, assim, única, não tem muito o que dizer, é uma música maravilhosa. Isso aí é música de coletânea, tem que estar em qualquer lugar, enfim, é uma música perfeita. É bem isso que você falou mesmo, Mr. Crowley, ela tem uma assinatura própria, né? Então, quem ouve reconhece, porque ela é justamente isso, né? Ela é mais um mega clássico do disco. Também é uma música que perdurou por toda a carreira do Ozzy, né? Ela tem além da entrada dela com o teclado, igual você comentou, ela tem um solo de guitarra que se destaca durante a música, mas ela não é uma das minhas preferidas. Eu admito que, assim, não nada contra a música, não digo assim, é uma música, não é que ela seja ruim, ela só não é uma música que me pega. Assim, ela, eu brinco, né, que entre os Mister, eu prefiro o Mr. Tinker Train lá do No More Tears. Eu gosto mais daquela música do que dessa. Cara, deixa eu pensar. Cara, agora você complicou comigo, cara. Eu gosto por causa da levada. Essa música ela é mais densa, ela é mais pesada, cara, lenta. A outra ela é mais agitada, eu gosto por causa disso. Cara, assim, as duas têm um propósito diferente, como a Mr. Ticket Train tem um propósito ali de abrir o disco ali no Mortis, mas, cara, cara, putz, o pior é que eu ouvi muito Mr. Ticket Train nos últimos dias, então aí eu não sei, cara. Se for pegar pra ouvir, eu pegarei pra ouvir Mr. Ticket Train, mas como melhor eu vou preferir Mr. Crowley. Não sei, cara, eu sou um cara meio... Pessoal, decide aí então nos comentários, bota nos comentários, se prefere Mr. Ticket Train ou Mr. Crowley. Quero ver. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que eu sei o resultado, mas deixa aí, digam vocês. Enfim, vamos lá pra próxima. No Porn Movies. Que, assim, a música seria lá do B de um... Agora eu não lembro se é Mr. Crowley ou Crazy Train, se não me engano acho que é Mr. Crowley, mas acabou indo pro disco pra dar os créditos ao Linkin Slake, pra dar o crédito de batera, pra não ter esse problema de direito, e sendo que deu problema de direito mesmo assim nos anos depois, então nem adiantou tanto. Mas a letra é contra os filmes bem educativos, bem... pra família, né? Que é filmes pornográficos. Porque assim, porn movies era uma gíria que o Randy usava, porque porn parece sentido com boner, que boner é ereção em inglês. Então, aí como o Bob Disney não curtia esses filmes, né? Esses filmes de sacanagem, ele pensou, então vou fazer o seguinte, vou fazer uma música mostrando meu desgosto desse tipo de filme. Fez No Porn Movies. Foi assim que surgiu. Eu gosto dessa. Acho uma boa música, uma boa faixa. Eu acho que seja melhor que as outras. Mas ela é bem bacana, tem um seu destaque ali. Então, acho que é uma boa faixa isso aí. Falei um pouco dela. Bom, por No Porn Movies ter... inicialmente a ideia ser um lado B, eu acho que explica muito a questão do vocal do Ozzy. Assim, diferente das músicas anteriores, eu sinto que ela lembra um pouco mais o vocal do início do Sabbath, a época do Ozzy no início do Sabbath, que era um vocal um pouco menos maduro e mais esganiçado. Esganiçado, assim, modo de dizer, né? Uma voz um pouco mais forçada, mais aguda, né? Que se a gente pegar as músicas do início desse disco, ele canta um pouco mais sóbrio, um pouco mais grave, um pouco... eu não sou técnico vocal para dizer, então não consigo usar termos técnicos muito específicos, mas eu sinto isso, assim. Talvez uma música que ele não tenha se esforçado tanto para cantar, pensando que seria justamente um lado B, e aí resolveram colocar no disco.
Então, vamos aqui para a próxima. Revelation Modern Earth. Essa aí discute as mudanças climáticas usando imagens bíblicas para criticar os danos da humanidade ao planeta. Coisa bem nos dias de hoje, se for analisar, bem atual. É uma música lenta, só que ela não é Goodbye to Romance. Não é uma música estilo, é uma música lenta, arrastada, mas assim, você percebe um pouco a interpretação do Oz ali, da música, como ele estivesse narrando ali. Cara, eu acho a música interessante por esse lado, eu acho, na minha opinião. O Randy Rhoads tem o seu destaque ali, na minha opinião. É uma música assim, que acho que ela faria sentido para um Black Sabbath, só que seria mais denso ainda. Pensando do padrão que o Black Sabbath faria, talvez seria isso. Mas eu acho uma faixa bacana, não é uma baladona, mas é uma música lenta e arrastada que tem no disco aí. Então, fala um pouco dela. Entre as músicas mais calmas ou mais baladas, mais introspectivas, eu prefiro Revelation do que Goodbye to Romance. Acho que ela me pega um pouco mais, justamente por conta do clima que ela cria na música, né? Essa coisa que você falou mais densa. Ela começa ali com um violãozinho que me lembra muito a vinheta lá do Dee, né? A forma como começa, não sei se seria uma continuação ou se seria uma referência, mas ela tem, né, esse comecinho, e aí eu sinto que assim, aqui o Ozzy ele emprega uma carga muito mais dramática na voz, acho que justamente para dar mais significado à letra da música, né, a mensagem que ele quer passar sobre essas questões climáticas, sobre como os seres humanos estão, né, tratando o ambiente, e ela acaba tendo uma mensagem muito atual, né, porque isso não mudou. Então parece que assim, lá em 1980 ele estava falando uma coisa que hoje, em 2025, né, datando aqui o nosso episódio, ainda é uma realidade, né? E assim, um dos pontos altos que eu achei é justamente a parte instrumental, que traz um peso, que como você falou, talvez o Black Sabbath fosse ainda mais denso, mas ia ser para um outro caminho, né, de peso, e aqui parece que todos eles criam sons para ambientar essa música, para deixar ela com um clima de te colocar numa situação de pensar bem sobre, e cara, tem um solo ali que para mim é um piano no meio da música que ele me pega, ele faz toda a diferença no contexto, e acho que é por isso que eu gosto mais dela do que Goodbye to Romance como uma música mais calma, entre as mais calmas do disco. Uhum. Então, finalizando o disco aqui, Still Away the Night, que é a música mais felizinha do disco, a música que termina o disco mais alegre, assim como as duas primeiras, eu acho que ele começa um pouco mais alegre e termina pra cima, que era uma ideia que o Ozzy gostava, ele falava sempre que essa ideia era meio que, tipo, terminar a apresentação com o Paranoid, tanto que o próprio Back to the Beginning provou isso. Enfim, cara, é uma faixa boa demais, é um lado B, assim, bem pouco falado por ser, obviamente, uma música que não é das mais conhecidas, mas eu acho uma faixa que merece um destaque ali, na minha opinião. Uma faixa que termina bem o disco, e é isso, tem a dizer. Fala um pouco dela. Bom, depois de uma música introspectiva, né, você vem com Still Away para jogar o clima pro alto de novo, né, acelerar de novo, voltar pro aquele rock and roll que a gente tá ali ouvindo, né, falando sobre se divertir, sobre sair escondido à noite, né, que é o que diz o título da música, para você fechar o disco mesmo de forma animada, né, para não ficar aquela coisa tipo, pô, vou terminar o disco aqui, eu vou chorar porque, pô, me deixou triste pra caramba. Então, essa é a ideia.
E é justamente o que você falou, né? Ele costumava terminar os shows com Paranoid. Você pega a turnê do The End, que eles ameaçavam ali um Sábado Bloody Sábado, e daí já engatava no Paranoid para fechar. Sim. Eu acho que a ideia de fechar com o COA é excelente pro disco, né? Você pegar o primeiro disco com o COA, que é uma música animada, que não quer dizer muita coisa, mas é só para aumentar o clima, porque, pô, seria muito foda fechar com Revelation. Todo mundo sai, né? Imagina você terminar ali, tipo, brocochô, meio cabeça baixa, pô, né? Deixa eu pensar aqui, consciência. Não, vamos terminar feliz e contente e continuar a festa. Exatamente. E tem um bônus aqui que entrou nessa versão de 2002, que é You Look at Me, Look at You, que é uma música bem bônus, né? Bem faixa bônus, vou te dizer, cara. É uma musiquinha legal, que você sente que realmente ela tá com a qualidade um pouco abaixo do que a do disco, né? Mas que não, nem por isso ela é ruim. Ela só não é uma música super trabalhada para constar no álbum, né? É como a gente fez o episódio do Slayer, do Rainy Blood, que é a Aggressive Perfector, que era música bônus. É bem nesse nível, tipo, música assim, mais bônus track, entendeu? Que realmente parece que é tipo assim, cara, botaram ali pra encher o disco ali, mas mudaria alguma coisa se colocasse no disco? Não mudaria, entendeu? Nada. Entendeu? O disco pra mim, ele é tão perfeito que não precisa alterar, entendeu? É essa a questão. Aí, já chegamos no final aqui, as considerações finais. Como eu falei, é o segundo disco favorito do Ozzy, pra mim, primeiro No More Tears, que são 2 discos coletâneos, na minha opinião, aqueles discos que todas as músicas são boas, nenhuma é abaixo da média. No máximo, legal, enfim, mas todas as outras são boas pra caramba, maravilhosas, hits, eternos, e eu não tenho outra nota pra dar pra esse disco que não é 5. Eu poderia dar 20 mil, poderia dar 10 mil, mas falando aqui, né, que é a nota de 1 a 5, então é 5, na minha opinião, esse disco. Então, é um disco clássico e obrigatório pra todo mundo que gosta de heavy metal, rock, então é isso. Cara, é um disco que vale 5. Talvez eu dê um 4.8, né, para não para não deixar tão assim. Mas acho que não, acho que vale 5, acho que é uma excelente estreia. Não é um cantor começando, né? Afinal de contas, ele já tinha um início de carreira com o Black Sabbath. Ele só estava dando uma guinada para uma outra visão, né? Deixa de ser o que o Tony Iommi queria e passa a ser o que ele queria fazer, de fato, né? Com uma banda nova, todo mundo se conhecendo ali, experimentando. Então, acho que para um disco de estreia, tá de parabéns. Merece um 5 com certeza. Com clássicos que ficaram até o final da carreira dele e que serão lembrados por muitos e muitos anos ainda. E é um disco que vale a pena ouvir de cabo a rabo, vale a pena ter na coleção. Para quem não conhece a carreira do Ozzy, é uma boa porta de entrada também. Exatamente. E é um dos melhores discos de estreia do rock, se pode dizer. Na minha opinião, esse aí é ali. Acho que entra numa lista ali, com certeza. Talvez ele não tá no meu top 3, mas top 5 ele tá com certeza. Top 5 ele tá ali, entendeu? Sabe? Assim, é exemplo de disco assim que a maioria começa, dependendo, pode ser até o melhor para muitas pessoas. Talvez esse disco até seja o melhor realmente para muitas pessoas. Assim, não é o favorito, como eu falei, né? Também o seu favorito é o No More Tears, né? Sim. Então, assim, às vezes pode dividir um pouco, né? Enfim, o Ozzy, né? Fez o show Back to Begin aí, que é o pra ficar na história, que, na minha opinião, assim, eu pensando, quando teve esse negócio, teve pouco, acho que o único artista que terminou desse jeito foi o David Bowie, que lançou um disco lá, o Black Star, e 2 ou 3 dias depois morreu, sabe? Todo esse lance. Então, assim, pro Ozzy, acho que foi meio que isso. Tipo,
fez um baita show de despedida, mesmo com todas as dificuldades. Ele tenta levantar e a perna não aguenta. Você vê que ele meio que dá uma pulada ali. Ele tenta, sabe, fica assim, levantando e tal. Mas, enfim, mas ele meio que você percebe isso, né? Que é uma coisa que eu acho que ainda bem que um artista como ele recebeu isso, que é ter o amor do público e das bandas e ainda tudo isso em vida, né? Porque a gente vê muitos artistas, assim, sei lá, isso depois da morte. Por exemplo, você pega o André Matos, por exemplo, do Angra, do Vai. O cara não recebeu uma homenagem nesse estilo, sabe? Entendeu? Beleza. Claro que não tô criticando nada. Claro que não tô criticando a homenagem de ninguém e tal, porque... Mas, assim, acho que seria bem melhor, assim, quando é uma homenagem feita em vida. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Porque a gente é fã de rei do pop mesmo, fazer o quê? Por exemplo, 30 anos de aniversário do Michael Jackson lá em 2001. Pô, aquilo ali foi maravilhoso, entendeu? Então, assim, poderia ter sido algo daquele nível, entendeu? Sabe, tipo, uma homenagem ao cara em vida ainda, sabe? Mas, assim, acaba que alguns artistas não têm um pouco disso, não. Mas ainda bem que o Ozzy teve um pouco disso e ainda soube aproveitar a vida ao máximo, né? Que é o que importa, né? Eu acredito que, assim, além da possibilidade de fazer um show que foi um espetáculo para todo mundo acompanhar, a emoção, você poder ver depois de muitos anos o Ozzy ali mesmo sentado, mas se entregando pro show, né? Mas você percebe que talvez o Ordinary Man, o Patient Number 9 e as músicas que os singles que foram lançados depois já foram pensando nisso, né? Tipo, já estou encerrando aqui o meu legado, né? Se assemelha muito ao que você falou do David Bowie. O David Bowie, eu acredito, também foi nessa pegada de deixa eu gravar logo, que eu sei que eu já estou nos meus finalmente. E até comparando outros artistas que fizeram isso, o próprio Freddie Mercury, antes de morrer no Queen, o Renato Russo gravou muita coisa na Legião Urbana quando ele já sabia que já estava nos momentos finais dele, e o Cazuza, né? São artistas que fizeram justamente isso. A única diferença é que o Ozzy teve a possibilidade de fazer um show de despedida, né? Você comentou sobre o Michael Jackson, do Michael é um pouquinho diferente, né? Foi uma questão de comemorar um período de carreira onde ele também já estava em certa baixa, né? Em relação ao público, mas foi meio que para dar uma alavancada. Então, assim, o Ozzy fechou um capítulo diferente. Acho que ele vai virar uma referência por isso, porque foi uma coisa de momento, momento certo de fazer, né? Ele veio, construiu, colocou os discos, deu um tempo, eu quero me despedir ao vivo. Foi lá, montaram uma programação, N artistas para homenagear eles, né? Não só o Ozzy como o próprio Black Sabbath, ele poder se despedir do público com a banda solo, ele poder se despedir do público com o Black Sabbath, e aí em cerca de 15 dias ele acabou falecendo, então ficou muito marcante isso, né? O timing foi muito preciso para esse tipo de situação. Exatamente, é como ele meio que sabia que, tipo assim, parecia que ele já tava recebendo, olha, tô nas últimas e, já fiz o meu trabalho aqui. Ou eu faço isso agora ou não poderei fazer mais, né? Tanto que vale lembrar que o Ozzy tinha anunciado uma aposentadoria e a Cher falou, volta porque você não vai aguentar ficar muito tempo sem um palco, entendeu? Então, vai lembrar, No More Tours 2, enfim, que... E outra que ele fez coisa, né? E vai lembrar uma coisa, a turnê do Osmose, que é Retire Sucks, que é aposentadoria é uma merda, mais ou menos isso que ele fala, né? E se você parar para prestar atenção, no ano passado, a Sharon liberou, né, os relançamentos, inclusive nos streamings da fase Tony Martin do Black Sabbath, que era uma coisa meio restrita, né? Então, exato, você já começa a pensar, tipo, uma preparação para alguma coisa, né? Para que a gente tenha a imagem como um todo, de uma coisa que todo mundo sempre buscou, sempre quis saber. E aí você tem toda uma preparação do tipo, vamos terminar em paz.
Eu acho que fica muito essa coisa assim, vamos terminar em paz com a história. É bem isso mesmo. Mas, enfim, pessoal, se inscreve aqui nesse canal, ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal, dá o like, compartilha para seus amigos, fãs de heavy metal, de Black Sabbath, de Ozzy, para todo mundo. Enfim, entra no grupo do WhatsApp do Poddiscos ali, que a gente pode conversar sobre os episódios, enfim, falar de outros assuntos aleatórios, né? E segue as redes sociais do canal e também segue os podcasts na plataforma de streaming favorito que você escuta. Pessoal, e não esqueçam, deem um feedback pra gente também, o que estão achando dos episódios, se a gente tá aí conseguindo entregar um conteúdo com qualidade, né? Isso é legal pra gente saber se estamos no caminho certo. Obrigado pela companhia de todos, por ter acompanhado esse episódio. Nos vemos no próximo. Jorge, grande abraço, obrigado por mais um capítulo juntos aí, e vamos em frente. Até mais. Mas... If something gets in my head, it'll come out my mouth, you know. So you listen to a lot of Justin Bieber? Are we gonna Justin Bieber? Who the fuck's Justin Bieber? Good. I like that answer. That's perfect. The Osborne going, I'm mad. What a load of bollocks.